Olá, boa tarde. Me chamo Gardênia e vou apresentar o trabalho sobre recuperação de áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos urbanos. Esse é o sumário que eu vou estar falando um pouco sobre o que é degradação, o que são áreas degradadas, quais os impactos ambientais gerados por resíduos sólidos urbanos, quais os métodos que podem ser utilizados para a recuperação de áreas degradadas. Por que é importante a recuperação de áreas degradadas? O artigo sobre a disposição de resíduos sólidos urbanos, as atualidades, vídeo e perguntas sobre o tema e as referências bibliográficas utilizadas. Conceituando um pouco sobre o que é degradação, para a CETESB, a degradação ambiental ela pode ser entendida como a perda de elementos do meio ambiente, como o solo, a vegetação, a biodiversidade, a perda de funções ambientais, como por exemplo a proteção do solo contra a erosão, e a alteração da paisagem natural, como a cobertura de cavas e a deposição de resíduos sólidos inadequados. As áreas degradadas, elas são territórios onde os ecossistemas sofreram as alterações significativas devido às ações humanas ou por meio natural. Das atividades decorrentes às ações humanas estão o desmatamento, a mineração, as obras civis, as práticas agrícolas intensivas, como a agropecuária, e a deposição de resíduos de forma inadequada. Essas áreas degradadas, elas apresentam características como um solo empobrecido e compactado, muitas vezes infértil, perdas de cobertura vegetal, poluição exacerbada, a redução da biodiversidade e alteração do ciclo hidrológico. A Lei 9985 de 2000, a SNUC, ela define a recuperação dessas áreas como uma restituição de um ecossistema ou até de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. Essa recuperação ela tem como objetivo de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico em um ambiente que já foi degradado. Os impactos gerados por resíduos sólidos urbanos vai do crescimento populacional à geração de resíduos, porque a partir do momento que você tem o crescimento da população, você tem a geração de mais resíduos, ou seja, e aí isso implica a extração de recursos naturais para a geração desses resíduos, os impactos ambientais e sociais, como também os econômicos, e as estruturas de disposição dos resíduos. A contaminação do solo ela vai estar diretamente atrelada aos impactos ambientais por disposição de resíduo, a contaminação das águas superficiais e subterrâneas a partir da lixiviação e da infiltração do chorume até os lençóis freáticos, os gases de efeito estufa, que vão ser liberados, vão reagir ali com a água e vão ser liberados para a atmosfera, os odores desagradáveis, os vetores que vão causar as doenças, como por exemplo o mosquito Aedes aegypti, que é responsável pela doença como a zika, chikungunya e febre amarela, e a calamidade da saúde pública, Os lixões, eles são comuns em muitas regiões brasileiras e ainda continuam a ser uma realidade problemática. Mesmo após sua desativação, eles ainda sim vão gerar lixiviados e gases nocivos, prolongando os impactos ambientais
naquela região e por áreas ao redores. Além disso, a falta de infraestrutura adequada para o tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos contribui para o agravamento da degradação ambiental. As dificuldades enfrentadas por muitos gestores municipais para dar a disposição e destinação final ambientalmente desses resíduos são muitas das vezes a limitação financeira devido aos orçamentos inadequados, a falta de capacitação técnica e profissional e a descontinuidade política e administrativa que muitos vivem. Os métodos de recuperação dessas áreas degradáveis são diversos e utilizados no Brasil, né? São adaptados às condições ambientais e características locais de cada região. A nucleação ela é uma técnica que visa acelerar a sucessão ecológica em áreas degradadas através de núcleos de vegetação. É a partir desses núcleos de vegetação que o ambiente vai se restaurar gradualmente. O reflorestamento com espécies nativas. Nada mais é do que plantar as espécies de árvores locais, preferencialmente pioneiras, e isso vai ajudar a combater os problemas como a desertificação e vai restaurar a biodiversidade local. Os poleiros artificiais. Essa é uma técnica que atrai os pássaros e morcegos que dispersam as sementes através de suas fezes, ajudando a acelerar a regeneração da vegetação ao redor dos poleiros. Plantio direto de mudas. Esse plantio direto de mudas, tanto de forma organizada como na agricultura, ou de forma aleatória, é uma maneira eficiente de restaurar essas áreas. Ela pode ser combinada com outras técnicas, como a criação de ilhas de vegetação para facilitar a sucessão natural. Bom, por que é importante a recuperação de áreas degradadas? Elas são importantes porque elas meio que mitigam a degradação ambiental em um nível mais alto. Além de restaurar a biodiversidade, né, e os sistemas e os serviços ecossistemáticos, beneficiando o meio ambiente e as comunidades locais que dependem daqueles recursos. A introdução do artigo, ela vai falar um pouquinho sobre o impacto ambiental e social causado pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos que se acumulam em área de deposição a céu aberto e em aterros não controlados, como a gente vê aqui no caso da cidade de Camocim. Esses problemas, eles afetam o solo, a qualidade da água e do ar, além de representar riscos à saúde pública e a degradar os ecossistemas locais. A disposição inadequada desses resíduos gera consequências a longo prazo, como a contaminação dos lençóis freáticos, que é a partir da infiltração do chorume e de uso, a liberação de gases poluentes e a criação de ambientes insalubres, que atrai vetores de doença, implicando a exposição da população aos contaminantes e patógenos presentes. Na situação atual de disposição de resíduos sólidos urbanos, o artigo detalha a complexidade no gerenciamento dos RSU no Brasil, onde ainda há dependência de aterros controlados e de lixões, sem o controle adequado do impacto ambiental. Os resíduos, muitas das vezes, dispostos sem tratamento legal e sem infraestrutura, o que contribui para uma poluição ambiental agravante e na degradação de áreas próximas.
O artigo retrata também que em muitos municípios ainda falta a coleta seletiva e a destinação correta desses resíduos, o que sobrecarrega áreas já degradadas e intensifica os danos ecológicos e socioeconômicos. Além disso, a falta de implementar a educação ambiental e políticas públicas eficazes agrava ainda mais o problema, dificultando a gestão dos resíduos sólidos urbanos. A situação atual de disposição de resíduos, elas agravam principalmente nas grandes metrópoles, que é onde tem uma maior demanda de geração desses resíduos. De acordo com os dados do IBAMA de 2004, identificou-se que 59% dos municípios brasileiros destinam seus resíduos sólidos urbanos em lixões. Para a recuperação de áreas degradadas por disposição de RSU, o artigo propõe um conjunto de medidas e práticas sustentáveis abordando sobre o diagnóstico do local afetado, e esse diagnóstico inclui análise de contaminantes do solo e na água, seguido de ações remediadoras para estabilizar os contaminantes, como drenagem de chorume, tratamento de gases e revegetação. As técnicas de recuperação, bem como minimizar os efeitos negativos e possibilitar os novos usos para a área, como, por exemplo, a transformação dessas áreas em espaços verdes. Esses processos requerem etapas, como o tratamento primário dos resíduos, como é feito pelo controle físico do aterro e a gestão ambiental eficiente para reduzir o impacto dos contaminantes da área. Na conclusão, o artigo apresenta a importância de intervenções contínuas e de monitoramento ambiental nas áreas de disposição de resíduos sólidos, para garantir a sustentabilidade do projeto de recuperação daquela respectiva área. O autor ressalta que a educação ambiental ela é essencial para conscientizar e incentivar a população a participar da preservação ambiental, referente aos locais recuperados. Além disso, ele ressalta a necessidade de políticas públicas eficientes que investam em tecnologias de tratamento e disposição de resíduos, visando mitigar os impactos ambientais e a reabilitação das áreas degradadas. O foguete que espalha sementes funciona como um equipamento para auxiliar projetos de reflorestamento. Fabricado com garrafa PET, fibra de vidro e impressão 3D, o lançamento é feito pela pressão do ar e a água dentro das garrafas. O físico Renan Aversari desenvolveu o projeto durante o doutorado. Para avaliar o potencial de reflorestamento, os testes estão sendo feitos no município onde menos chove no Brasil, em Cabaceiras, na região do Cariri da Paraíba. No momento oportuno, ele dá o disparo e aí ele faz o espalhamento das sementes. No chão, elas têm uma disposição de mais ou menos 20 por 100 metros. A gente consegue perfazer cerca de 1 hectare a cada 8 lançamentos. As sementes são tratadas para que tenham maior chance de germinação. Geralmente se pega uma semente de alguma espécie nativa daqui, uma espécie que a gente chama de pioneiro, coloca um pellet, para que esse pellet, por exemplo, ele consiga, na estação chuvosa, armazenar água e quando chegar a estação seca, essa umidade seja preservada para haver tempo suficiente. Bom, esse projeto ele foi desenvolvido pelo físico Renan durante o doutorado dele para avaliar o potencial de reflorestamento. Essas sementes que são jogadas, elas são tratadas para que tenham a maior chance de germinação. Antes do lançamento do foguete, os pesquisadores eles fizeram os testes com as cápsulas de semente e depois eles demarcaram a região para o monitoramento. Após 2 anos, eles retornaram no local e tiveram os resultados. A planta, conhecida como pinhão bravo,
ela germinou e já se encontra com os frutos na região. Então, o projeto ele deu um sucesso e está sendo encaminhado até nos dias de hoje. Sementes funciona como um equipamento para... Aqui é uma notícia, né, que fala sobre Jaguaribe. Ela é uma cidade do Ceará que tem uma área de 5 hectares recuperados por desertificação. Essa notícia, ela vai falar sobre a relação do fenômeno que atinge o solo cearense, ou seja, um ciclo, né, que envolveu a comunidade local e a FUNSEMI, que busca ver esse desafio de desertificação nessa área. 1% do território cearense está degradado pela desertificação. A doutora em solo explica que o fenômeno é um processo de degradação das terras em ambientes áridos, semiáridos e subúmidos secos, sendo uma condição natural, mas agravada pelas ações antrópicas. Sabemos que a desertificação ela ocorre por meio das erosões, com áreas que são desmatadas e essas áreas desmatadas elas ficam vulneráveis à erosão. Outra forma também é o manejo inadequado do solo, as queimadas também e a partir dos usos de fertilizantes indevidos vão também contribuir para essa desertificação nessas áreas de caatinga. Incêndio atinge a área de 140 hectares na Chapada do Araripe. Um incêndio de grandes proporções tem atingido a Floresta Nacional do Araripe, localizada no município de Crato. Essa notícia ela relata sobre um incêndio florestal em uma unidade de conservação, a Chapada do Araripe, no Crato. Esse incêndio destruiu uma área equivalente a 140 campos de futebol. Essa área ela foi criada em 1946, que é a Flona do Araripe, a primeira floresta nacional do país. E ela tem aproximadamente 39 milhões de hectares. Ela é de proteção integral, administrada atualmente pelo ICMBio, e que abrange aí os municípios de Ceará, Pernambuco e Piauí. Perguntas: quais as causas da degradação de áreas no Brasil? O desmatamento, as práticas agrícolas insustentáveis, a urbanização descontrolada e a poluição são as principais causas. Quais os métodos são usados na recuperação de áreas degradadas? A nucleação, reflorestamento com espécies nativas e plantio de mudas são alguns dos métodos utilizados. Por que é importante recuperar áreas degradadas? A recuperação ajuda a restaurar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, beneficiando o meio ambiente e as comunidades locais. Como a recuperação de áreas beneficiam as comunidades locais? Melhora a qualidade de vida ao restaurar os recursos naturais e cria oportunidades econômicas, como o turismo ecológico dentro daquela região. Quais desafios existem na recuperação de áreas degradadas? Faltam os recursos financeiros, o envolvimento comunitário e monitoramento eficaz, que são as referências bibliográficas utilizadas para o trabalho. E finalizo minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.